Olá, meu nome é Johan Cortez. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma honra, né? Estou muito grato em ter a oportunidade de apresentar este artigo que o professor Wilson José, que deu a disciplina de Legislação, Ética e Cidadania aos calouros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no curso de Engenharia Química. Nessa pesquisa eu falo sobre o asfalto utilizado na cidade de Campo Grande e sobre a modificação dele, tanto por polímeros, por diferentes tipos de polímeros. Bom, sem mais delongas, vamos começar nesse trabalho. Tem o título de asfalto modificado e o uso de diferentes polímeros para o aumento da qualidade da pavimentação. Dessa forma você já espera que seja exposto, né, a modificação de um asfalto base para poder causar melhor desempenho, apresentar maior qualidade, entre outros fatores para a pavimentação em si. Nesse caso eu falo tanto do asfalto modificado no intuito de trazer algo útil para a cidade, mas isso eu falo mais para frente no trabalho em si, na pesquisa. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Introdução. A pavimentação de um país demonstra sua organização. Eu gostei de começar com essa sentença porque ela demonstra, de fato explicita, né, apresenta, que um país bem organizado possui, acima de qualquer outra coisa, sua pavimentação estruturada, bem estruturada. São os detalhes que fazem que o país bem organizado. Por isso que eu gostei de começar com essa frase, com essa sentença. Logo em seguida tem outro tópico, que é todo pertencente à introdução do artigo da pesquisa. A cidade de Campo Grande, MS, necessita de uma pavimentação capaz de suportar seu considerável tráfego rodoviário. Mais para frente eu apresento a intensidade, a presença, o tempo e a constância que a cidade apresenta de tráfego em todo o seu sistema viário, em todo o seu sistema. Ok, agora eu apresento na introdução os asfaltos modificados. Os AMPs e AMP apresentam por meio da Constituição Química superioridade de desempenho e qualidade em relação ao CAP. Mais pra frente eu vou apresentar o que é o CAP, AMP e AMP, certo? Vamos lá. Asfalto modificado foi o termo encontrado que consegue englobar os principais tipos de asfaltos que usam o CAP como material base e alteram a sua composição química com diferentes polímeros. Em concomitância com contextualização da composição e propriedades do CAP, serão explicitadas a fundo apenas as características e os usos apropriados do AMP e do AMP. Aqui eu falo que vou apresentar ao mesmo tempo o CAP, né, e as propriedades dele, mas também vou focar principalmente, vou usar todo o texto, em principal a pesquisa, como objeto de estudo os asfaltos modificados, tanto por polímeros quanto por borracha. Certo, vamos lá. O objetivo é provar, baseado em processos metodológicos de estudos laboratoriais de empresas e universidades, que a modificação do CAP em AMP ou em AMP é capaz de causar uma melhora qualitativa efetiva na pavimentação. Por quê? Antes de tentar trazer algo útil para a minha cidade, para o meu estado, eu tento apresentar a qualidade do material que é proposto. Então, primeiro eu provo a qualidade deste material, os estudos laboratoriais de empresas e universidades sobre este material e que comprovam que eles são realmente superiores, que os asfaltos modificados apresentados, que não são só estes, mas os apresentados são superiores ao CAP. Eles apresentam uma modificação que fazem deles superiores, em diversas formas, em diversos aspectos. No intuito de se utilizar a pavimentação adequada para o intenso tráfego rodoviário que a cidade de Campo Grande, MS, possui, através da demonstração da capacidade física e química destas misturas que são conhecidas, mas não utilizadas no território brasileiro. Só isso aí. A pergunta trazida no artigo em questão é a seguinte: levando em consideração a ocorrência, o comportamento e a intensidade do tráfego do sistema viário da cidade de Campo Grande, MS, considera-se necessário
o uso direto de asfaltos modificados por diferentes polímeros nas obras de pavimentação pública. Por que o uso direto? Mais para frente, acho que agora, eu vou apresentar 3 diferentes hipóteses, aonde eu determino por que uso direto, porque levando em consideração a ocorrência, o comportamento e a intensidade do tráfego da cidade, certo? Vamos lá. Na procura por soluções ou respostas, né, propriamente ditas, encontraram-se 3 hipóteses ou possíveis soluções, que são: a primeira, ela não é tão efetiva e não é escolhida como uma solução, mas ela é uma hipótese primária, a primeira ideia que veio como resolução, não necessariamente, na verdade, em hipótese alguma, como resolução para a pergunta da pesquisa, certo? Vamos lá. A primeira é: apesar dos asfaltos modificados, os AMs, serem superiores ao CAP, convencionalmente utilizado na cidade de Campo Grande MS, as vias da cidade não apresentam tráfego rodoviário tão intenso para o investimento que vise o uso do asfalto modificado. Aqui eu apresento que o investimento seria um peso, vamos dizer assim, para realizar o uso, né, dos asfaltos modificados na cidade, que não necessariamente seria não necessariamente seria preciso fazer o uso dos asfaltos modificados na cidade. Ela não apresenta essa primeira hipótese, ela não apresenta essa necessidade, digamos assim. Não foi encontrada essa resolução, isso não é um fato, não foi confirmado durante a pesquisa essa afirmativa, essa hipótese. Segunda, essa já tenta resolver o problema e ela até traz uma resolução parcialmente efetiva, mas ela não responde a pergunta de maneira total e de uma maneira excelente, sabe? Que consiga responder e trazer uso na cidade, né? Evolução para a cidade. Vamos ver lá. Um dos asfaltos modificados poderiam ser utilizados como material para a realização da técnica tapa-buraco, conhecida na cidade. A técnica tapa-buraco, muito utilizada na cidade de Campo Grande, ela causa um investimento que mais para frente vai ser demonstrado que chega a ser exorbitantemente desnecessário, como se pode observar durante a pesquisa. Não necessariamente poderia ser utilizado um asfalto modificado, porque seria um investimento mal direcionado, sabe? Esses materiais têm a capacidade de serem o material principal. Eles não precisam ser utilizados como só um conserto, um reparo, uma certa manutenção para o asfalto, para a pavimentação. Eles não precisam ser. Eles têm capacidade de ser muito mais. Eles podem ser o material principal. E agora a terceira, que eu reconheço que responde, né, à pergunta da pesquisa. As vias de intenso tráfego da cidade de fato necessitam da pavimentação com asfalto modificado, pois apresentam cerca de 23 horas intensas e constantes que causaram e causam deformação e desfazimento do CAP convencional utilizado. Basta abrir uma aspas, coisa rápida, que mais pra frente eu vou dizer, mas mais pra frente eu vou apresentar, mas vale a pena expor agora. Que eu considero que na cidade de Campo Grande MS são utilizados o CAP. Porque eu encontrei alguns artigos, alguns jornais, eles não foram usados de referência, mas eu encontrei, não sei se eu posso falar isso, mas eu encontrei alguns artigos, alguns jornais, que apresentam tanto o CAP como material base para a pavimentação de Campo Grande, como o CBQU, eu acho. Acho que é o concreto usinado a quente, acho que é esse o nome. Eu tentei utilizar o que era mais favorável para mim, não vou mentir. Já que eu tenho o CAP como convencional também utilizado na cidade, eu vou apresentar o modificado, que, quem sabe mais pra frente, pode ser comparado, né, ao utilizado na cidade, ao outro utilizado na cidade. Você vê que eu acho que é esse. Certo. Só um parênteses, coisa rápida, uma observação a mais. Ok? Vamos lá.
O próximo tópico é a metodologia. Eu apresento aqui como foi feito o trabalho, né? Vamos lá. Sendo a parte integrante e fundamental na elaboração de um trabalho científico ou de pesquisa, se estabelece como sendo uma ferramenta ou instrumento de investigação, balizamento e até correção de apresentações, procedimentos, técnicas ou até mesmo de conteúdos mal utilizados. Realmente teve conteúdos mal utilizados e graças à metodologia foram corrigidos, certo? Isso aí, sem mais delongas. Sabendo disso, seguiu-se para a investigação, ou seja, definiu-se a temática. Encontrou-se diversos simuladores sociais na própria cidade local, como o estado em que se encontra a pavimentação da cidade. Procurou-se e fundamentou-se todo o conhecimento prévio e inicial a respeito do uso de polímeros, tanto no âmbito da produção quanto no quesito do uso dessa pavimentação, destes na pavimentação. É bom observar que eu fiz um estudo sobre polímeros e quais são utilizados. Eu acho que eu apresento no trabalho quais são utilizados para a produção dos AMPs, né, os asfaltos modificados por polímeros. Quais tipos de polímeros são utilizados para a produção destes. Não necessariamente todos, né, obviamente, mas são alguns, e eu fiz um estudo de quais, eu encontrei alguns artigos e documentos, só uma observação. Vamos lá. Acarretando na examinação do banco de dados, na qual fez uso da técnica da leitura objetivada. Fiz muito uso da técnica da leitura objetivada, o Ctrl F. Realmente foi muito utilizada, eu realmente fiz o uso e foi realmente muito útil para mim, graças à orientação do professor, né, o Wilson José. Vamos lá. Aí a conclusão da metodologia. Assim, a metodologia de execução da problematização seguida pela investigação foi pautada na pesquisa bibliográfica, fundamentada na estruturação e técnica de parágrafo, balizada pelo objeto de estudo, o problema e a solução, e pelo encaminhar e direcionar, promovidos pelo objetivo pré-estabelecido. Extremamente simples, compreensível, eu acho que não precisa de nenhuma observação. Seguinte, os resultados. Os resultados é legal de mencionar porque neles foi pensando neles no início, antes da elaboração deste artigo, havia outro, onde eu tentava utilizar diversos estudos de diversas instituições, empresas, para poder apresentar um novo asfalto, um novo asfalto que sem teste algum, sem estudo laboratorial nenhum. Eu até rio agora, mas antes eu achava extremamente sério, né? Era o que? Era o início do semestre. Bom, e graças aos resultados, quando pensando nesse antigo artigo, pensando neles, eu falei, mas o que eu vou apresentar nos resultados? Eu vou falar o quê? Então eu desisti, né, não totalmente da ideia. Eu gosto muito da ideia, eu penso em produzir um novo asfalto, seria interessantíssimo, pelo menos a tentativa, vale a tentativa, mas nos resultados foi onde me deparei com o que me fez trocar, né, o pensamento, não na elaboração, mas no pensamento dos resultados. Aí eu troquei o tema, troquei o título, foi uma excelente reaprendizado, realmente ensinou e alterou, e agora me deu o artigo que eu estou apresentando, né? Vamos continuar, sem delongas, vamos lá. Os resultados de uma pesquisa são estabelecidos pela junção e união de dados que permitiram o embasamento e a fundamentação da investigação. Tranquilo. A metodologia optada foi a de estabelecer uma organização, seleção e apresentação da síntese dos resultados, das referências mais úteis e pertinentes à pesquisa do ponto de vista do pesquisador. 2 pontos-chave: desempenho e comportamento no uso de polímeros na mistura betuminosa constituinte da pavimentação, que eu falo, né, dos asfaltos modificados, as características, as propriedades, todos os aspectos envolventes. E a segunda, que é a qualidade e o comportamento ideal de toda a pavimentação. No artigo eu apresento, eu faço referência a um documento da Petrobras, onde eles apresentam, acho que no 3º tópico, sobre todas as características, propriedades e aspectos que um asfalto bem desenvolvido, bem estruturado deve possuir. Estão nos resultados, tá? No segundo ponto-chave dos resultados. É interessante dar uma olhada. Ok.
segundo o uso de diferentes polímeros no intuito de aumentar a qualidade da pavimentação demonstra-se como resolução mais viável. É o primeiro ponto. Por exemplo, como primeira resposta, eu apresento que os diferentes polímeros, no intuito de aumentar a qualidade, uma observação da observação, diferentes polímeros. Os polímeros em questão podem ser tanto a borracha quanto os polímeros apresentados nos AMPs. Os AMPs são os asfaltos modificados por polímeros, e o AMB, são os asfaltos modificados por borracha, mas a borracha também é um polímero, por isso o termo diferentes polímeros. E aí eu apresento aqui neste tópico o uso de diferentes polímeros no intuito de aumentar a qualidade da pavimentação como resolução mais viável. Eu apresento uma primeira resposta para a primeira problemática, né? De certa forma ela se divide. Por exemplo, primeiro eu tenho que apresentar a qualidade dos asfaltos modificados e logo em seguida apresentar por que e como e através de quais meios, materiais são utilizados, deveriam ser utilizados para essa troca, né, para essa substituição, que são os asfaltos modificados, que foi previamente demonstrado que são superiores, né, os resultados. Aí a conclusão dos resultados. Assim, os resultados da pesquisa indicaram, por meio do uso de polímeros e borracha na modificação da composição química do asfalto, que a pavimentação da cidade de Campo Grande poderia, por meio dos mencionados asfaltos modificados, fazer o uso destes modificados em suas obras de asfaltização. É uma resposta conclusiva, né, um resultado conclusivo de duas vertentes. Primeiro apresenta a qualidade do material que é apresentado, que é posto em observação, e depois apresenta-se o uso dele na cidade em questão. Eu gostei bastante, é sensacional. Discussão. Ao estabelecer o diálogo entre diferentes elementos, argumentar sobre a questão problemática e definir uma consonância com o objetivo proposto, a discussão se demonstra como o tópico mais importante e de mais alta complicação para que se desenvolva a pesquisa. De fato, a discussão ela apresenta uma conversa, né? Um diálogo constante entre o pesquisador e diferentes pontos, diferentes elementos, né? Como os criadores, as diferentes referências, os documentos que ele usa como ponto de referência, né? É um diálogo constante, uma pergunta de resposta, uma conversa de perguntas e respostas constante, certo? Por isso complicado, por isso complexo este tópico. Opta-se por fazer o uso dos resultados para estabelecer a construção do tópico da discussão. Eu uso os resultados apresentados e as discussões e crio, né, discussões a partir deles, para poder apresentar como eu cheguei no resultado, como eu cheguei nas conclusões logo em seguida, né? É um excelente tópico, é o mais complexo, mas é um excelente tópico. Na pesquisa, foi um posicionamento primário encontrar e definir um composto ou diferentes opções de compostos mais eficientes e de melhor desempenho para que estes pudessem substituir o asfalto convencionalmente utilizado na cidade de Campo Grande-MS. Mais uma vez, fazendo a observação que foi considerado que o asfalto utilizado na cidade de Campo Grande-MS é o CAP, o cimento asfáltico do petróleo. Mais para frente eu apresento a palavra por completo. E sim, primeiramente eu estabeleci, né, quais as possíveis opções por onde poderia ser trocado. Primeiro eu vi qual o asfalto utilizado na cidade e alguns estudos sobre eles, e logo em seguida encontrei a modificação desse possível asfalto. E ele me abriu as portas, como fazer tanto um estudo qualitativo desse asfalto, desse exemplo, como utilizar dele com um elemento usual na cidade, né? Excelente tópico. Uma forma de torná-lo utilizável, útil à cidade, certo? Nessa perspectiva, no intuito de contemplar a resolução da pesquisa, encontraram-se os asfaltos modificados e seus tipos. Afirma-se posteriormente que a utilização destes compostos apenas permitirá um melhor fluxo
do tráfego e menores despesas em reparos e manutenção de vias públicas com diferentes patologias. Eu vou usar esse tópico da discussão para poder comentar que no artigo eu apresento uma matéria do jornal Mídia Max, um jornal local da cidade de Campo Grande. Ficou redundante, mas não tem problema. O jornal Mídia Max, ele apresenta uma matéria onde fala que alguns milhões, 1 milhão, acho que foi, nesse valor, utilizados para poder fazer o reparo e a manutenção da pavimentação da cidade. É interessante observar que esse investimento não é de certa forma desnecessário, certo? Ele ainda assim vai ter uso, vai possuir uso, vai ser útil na cidade, mas ele poderia ser melhor direcionado na compra, na utilização dos asfaltos modificados. Eles teriam melhor uso, esse dinheiro, esse investimento teria um melhor uso quando direcionado para algo que não vá se desfazer com tanta facilidade, que são os asfaltos modificados, resistentes ao calor, resistentes à pressão, entende? É bom se observar esse ponto. Tá, vamos lá. Traz a dúvida da população que orienta o desenvolvimento da questão problema, que é a problemática já apresentada, né? A questão problema já apresentada, certo? Próximo tópico, a discussão apresentada levou ao desfecho dos porquês a cidade deve substituir o composto utilizado para a pavimentação, de por quais misturas pode substituir para as obras de asfaltização e os possíveis efeitos positivos que acompanharão essa substituição. Os porquês são apresentados no artigo, mas eu posso comentar por eles por cima, apresentar aqui. Já foi dito, né? Mas a qualidade do asfalto utilizado na cidade atualmente não é a melhor. A situação não é a melhor, não é uma das melhores, não é uma das mais efetivas. Poderia ser melhor. E no texto eu apresento esses porquês. Por quais, né, propriamente dito, eu apresento os asfaltos modificados, tanto por polímeros quanto por borracha, em diferentes vias eles poderiam ser utilizados. Tanto em vias de intensa movimentação, que traz o terceiro tópico, né, a terceira hipótese, que ela apresenta, onde as vias de intenso fluxo, avenidas principais, ruas de intenso fluxo, ruas movimentadas, por assim se dizer, elas poderiam ser utilizadas, elas poderiam fazer uso do asfalto modificado, seja de qual for, mas de certa forma apresentaria, né, fazendo o estudo necessário, né, não necessariamente seja qual for, fazendo o estudo de solo, clima, quem sabe período de chuva, né, o período pluvial, para o asfalto necessário para as ruas. Para cada uma delas, aquelas que apresentam intenso tráfego, intenso fluxo, deveriam seriam melhor utilizadas, seriam melhor aproveitadas quando investidas a partir dos asfaltos modificados. E após isso eu apresento os possíveis efeitos positivos que acompanharão esta substituição. Os efeitos positivos são apresentados alguns no trabalho, mas eles vão além. Eu posso comentar alguns agora, como melhor movimentação, um direcionamento melhor de investimento público, acima de qualquer outra coisa. São componentes, são compostos que realmente se superam quando comparados ao CAP. Não há questionamentos. Existem documentos no artigo, existem documentos na pesquisa inteira comprovando a superioridade de engenheiros renomados, fazendo um estudo laboratorial de cada um dos asfaltos modificados que são apresentados na pesquisa, né? Existem vários, mas são apresentados 2, isso eu apresento no artigo, que realmente se superam, né, em relação ao CAP. É isso. Conclusão, vou terminar isso aqui. As conclusões preliminares e a terminológica apontam para a superioridade qualitativa dos AMs em relação ao CAP sobre diferentes quesitos, sob a óptica da fisicoquímica. Fisicoquímica, por que fisicoquímica? Que são os aspectos físicos em relação à química, né? Aqueles que se relacionam, eles se relacionam nesse estado. Eu ainda não tive essa matéria, por enquanto,
Mas como calor, eu ainda assim, né, como universitário, eu ainda pude fazer o estudo e levar em consideração que sim, a fisicoquímica possui presença no estudo desse material, obviamente. São realmente pressão, componentes como clima, componentes realmente biológicos e químicos, sabe, que afetam a área da física ao mesmo tempo. É legal de se pensar sobre isso. Conclusões preliminares e terminológicas. Por que preliminares e terminológicas? Porque já se havia uma ideia de que os asfaltos modificados eram superiores, né? Por isso que se começou a pesquisa, por isso que se apresentou esse artigo. Eles são superiores e as preliminares já sabiam disso, e a terminológica que realmente podem ser usadas na cidade de Campo Grande MS. O investimento público seria melhor direcionado quando movimentado em direção a esses asfaltos modificados, quando fossem feitos os usos desses asfaltos modificados. Os asfaltos modificados, né, o seguinte tópico, o tópico do meio, apresentados possuem peculiaridades que o determinam como superiores ao concreto asfáltico de petróleo. Aqui, posta a definição do CAP, né? Último tópico, em resolução, não queria que seja o último tópico, mas é o último tópico do slide. Em resolução, a questão problema, retomam-se os porquês que se deve realizar a troca dos componentes para a asfaltização, por quais componentes realizá-la e quais as prováveis consequências positivas. Por que realizar a troca dos componentes da asfaltização da cidade, por quais componentes dos asfaltos modificados e quais as prováveis consequências positivas, como melhor fluxo, menos necessidade de reparos, né, manutenções constantes, não seriam tão constantes assim. É incrível como a cidade ainda assim apresenta manutenção constante, né, nas suas obras de pavimentação, né, na pavimentação pública. É comum ver na cidade esses reparos, essas manutenções. Vamos lá, próximo slide. É exposta o tipo de metodologia e como esta se fundamentou para que embasasse a síntese demonstrada. A metodologia foi exposta e realmente foi comentado, acho que não há necessidade de observação. É defendida a adequação, a utilidade e a relevância da resolução da pesquisa, além de firmar-se a compreensão do exposto nas discussões para causar o desfecho na pesquisa. Por que firmar a compreensão do exposto? Porque o exposto que causa o desfecho da pesquisa, ele se baseia nos porquês, em 3 pontos, né? Os porquês, por quais e quais as consequências positivas. Só para afirmar a compreensão e causar o desfecho da pesquisa, propriamente dito. Estão no artigo. Agora o último tópico, foram reapresentados o objetivo, a questão problema, sua resolução e trazida a conclusão final. Estão todos contidos no artigo. Realmente eu não achei a necessidade de retrazê-los no slide, porque eles estão no artigo e acho que já foram comentados, né, até mesmo trazidos em questão, oralmente. As referências estão logo aqui. Usei assistência técnica, asfalto informações técnicas, a Petrobras, a BEDA com certeza me ajudou bastante, excelente organização, muito futurista, boa mesmo. A BEDA novamente, alguns engenheiros excelentes nomes, muito renomados. Gostei dos nomes que eu usei, gostei das universidades que eu usei. É isso aí. Vale a pena mencionar o trabalho do professor Wilson José. É realmente gratificante ter a oportunidade, como um calouro, realizar um artigo dessa dimensão. Eu realmente apresento a minha gratificação ao professor e aos meus ouvintes, né, que eu fiz o que eu podia. Eu tentei usar esse artigo de uma forma útil, essa oportunidade de realizar esse artigo e trazer essa forma como um uso realmente útil para a minha cidade, certo? Ele me deu a oportunidade, o professor me deu essa oportunidade e eu não quis que fosse realizada à toa. É isso aí. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida é só escrever Johan Benito Cortez da Silva, sob dispor de um e-mail. É isso aí. Muito obrigado.